Atenção para o currículo de Dias Toffoli. Consultor jurídico da CUT, assessor jurídico de liderança do PT, advogado das campanhas do presidente Lula, chefe de gabinete de Marta Suplicy em São Paulo, subchefe de José Dirceu na Casa Civil, advogado-geral da União nomeado por Lula, ministro do STF nomeado por Lula. Que coisa linda! Ele trabalhou tanto para o PT que ainda acha que está a serviço do partido. Chegou a hora de limpar o passado do Lula. Vem aí a Operação Lava Rato. Companheiro Toffoli tenta reescrever a história, anula a delação do Odebrecht e afirma que prisão de Lula foi uma armação e um erro. O ministro Toffoli decidiu hoje anular todas as provas obtidas a partir da delação do Odebrecht, atendendo a um pedido da defesa de Lula. O ministro afirmou em decisão que as provas são imprestáveis por terem sido obtidas por meios heterodoxos e ilegais. Numa longa decisão que mais parece uma carta de amor a Lula, ele disse que agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes e que a condenação foi um dos maiores erros da história judiciária do país. Toffoli chegou ao ponto de acusar a Lava Jato de destruir tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados, seguindo exatamente os argumentos petistas. Mas os atos praticados pela força-tarefa teriam atingido vidas, ceifadas por tumores adquiridos, acidentes vascular cerebral, isso ele escreveu assim, e ataques cardíacos, um deles em plena audiência, entre outras consequências físicas e mentais. Aparentemente o Toffoli está se referindo à morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu vítima de um AVC em 2017. Detalhe interessante, uma das advogadas na ação é a esposa do agora ministro Zanin, ex-advogado do líder petista. Vale tudo. Pelo jeito, a esquerda não está satisfeita em conseguir descondenar Lula e alçá-lo à presidência. É preciso reescrever a história, apagando o maior saque ao Estado da história, com desvios multimilionários para alimentar um projeto totalitário de poder, não só no Brasil, mas no exterior. Devemos apagar da memória que bilhões de reais foram devolvidos depois de dezenas de confissões e milhares de provas serem apresentadas. Até mesmo nos Estados Unidos, a Petrobras e a Odebrecht foram condenadas pelos mesmos crimes. Engraçado como o Toffoli pensa ao contrário de seu colega, o ministro Fux. Tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Toffoli também discorda de um outro colega, o Barroso. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo, não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Também não dá para esquecer que o próprio ministro Toffoli seria chamado nas conversas internas da Odebrecht de amigo do meu pai. Segundo o ex-diretor da empresa, Marcelo Odebrecht, em conversa com procuradores revelada pela revista Cruzoé. A matéria foi alvo de censura no âmbito do inquérito das fake news, aquele monumento ao Estado Democrático de Direito, em que os ministros agem como vítimas e julgadores ao mesmo tempo. Naquele procedimento, mais de 400 críticos do Supremo e do establishment político em geral estão sendo censurados e perseguidos. É interessante também ver o Toffoli falando de tortura e de uso de meios heterodoxos e ilegais, enquanto o entorno do ex-presidente Bolsonaro é alvo de buscas e apreensões e prisões no âmbito de inquéritos abertos de ofício
pelo próprio Supremo, sob acusação de crimes de opinião. Mauro Cid, principal assessor de Bolsonaro, segue preso por supostamente ter vendido um presente dado ao ex-presidente, um relógio, sendo pressionado a fazer uma delação premiada, segundo a imprensa. Seria uma tortura do bem essa daí? Podemos concluir que não há mais qualquer pudor e o objetivo é simplesmente consolidar o poder, acabar com qualquer oposição e reescrever a história como os comunistas sempre fazem. O negócio foi tão na caruda que até os cupinchas do UOL acharam um absurdo. Toffoli extrapola e mostra que não tem isenção para seguir no caso de Lula. Toffoli quer que a gente acredite que os bilhões que desapareceram da Petrobras e outras estatais na gestão do Lula foram recolhidos pela fada do dente e que as malas de dinheiro apreendidas pela PF eram notas falsas do jogo do Banco Imobiliário. Minha dica é: guarde os vídeos, os prints, as revistas e os jornais da época falando sobre o maior escândalo de corrupção da história. Em breve, essas serão as únicas provas do que aconteceu. E perguntava, tudo bem? Falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Sabe? Não se escolta a palavra fuder. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. E perguntava, tudo bem? Falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Sabe? Não se escolta a palavra fuder.